Seja muito bem-vindo ao canal, eu já vou colocar aqui o corte que você entrou para assistir. Antes apenas eu quero pedir a sua ajuda com o seu like e te convidar, se não for inscrito, para estar se inscrevendo aqui no canal. Aqui você sempre vai encontrar cortes de podcasts cristãos, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos ao vídeo. Você tocou numa chave aí, né? Então assim, é muito fácil entender. Vamos primeiro para os senhores do mundo, né? O que o diabo ofereceu para Jesus? Todos os reinos... Todos os reinos da terra, né? E glória dessa terra. Eu digo lá que na reunião da Baviera, lá que surge o iluminismo, né? 1760 ou 780, que foi os francos maçons, né? Que surgiu o iluminismo, que veio os Illuminati e tal. O que o diabo ofereceu para eles? O que ele ofereceu para Jesus? Porque quando Jesus teve a terra, o que Jesus disse para Pilatos? Meu reino não é daqui. Se meu reino fosse desse mundo, havia uma guerra e me tirariam daqui. Eu não sou daqui. Né? Ele veio para cumprir a profecia e levar o homem para o original. Nós pertencemos a Deus. Religar o homem a Deus. Tudo aqui na terra é passageiro e vaidade. O que é eterno é o que Jesus implantou em nós, a eternidade. Então, Fábio, a gente tem que analisar essa questão que se Jesus rejeitou, homens aceitam. E eles aceitam dentro de um princípio, né? De obedecer mesmo às ordens do Senhor das Trevas. Né? Então, quando você vê, existe famílias, eu acredito que no primeiro, segundo podcast a gente comentou sobre isso, né? Essas famílias, quando você estuda sobre elas, não podem casar com pessoas fora delas. Então, entra, por exemplo, a família da Inglaterra, que faz parte do sistema. Você tem o rei Charles, que casou com a Diana morreu. Puxa depois no Google onde é o cemitério de Diana. Diana foi sepultada no meio de uma ilha, lá ninguém chega nem perto. A morte de Diana não é conspiração. Todas as câmeras do local que ela morreu foram desligadas. É mesmo? Tá na internet isso. Mas por quê? Porque ela foi morta porque ela sabia demais. Porque ela não fazia parte do clero do comando. Então, ele sai do meio e casa com uma pagã. A mesma coisa aconteceu com o príncipe William agora. Ele casou com a Kate e eles deserdaram ele. Ele foi desligado da família para ficar com ela. Ele preferiu o amor do que ficar conectado. Por quê? Porque se você faz parte, por exemplo, é o Charles na época, né? Filho da... E não é a questão de uma... Era alguém que não faz parte do sistema. Então, essas 13 famílias, quando você estuda sobre ela, eles não casam com ninguém de fora deles, eles só casam entre eles. E isso mostra o pacto, porque o poder pertence... É como assim, nós comandamos tudo e ninguém de fora vai entrar dentro desse sistema. Então, isso não é teoria. Isso é uma realidade que você vê em 2 exemplos que eu dei agora. Sim. Sim. Você vê a morte da Diana foi porque sabia demais e foi morta. Vou entrar em um assunto pesado agora. A maçonaria, que aqui no Brasil é bastante conhecido, tem alguma coisa a ver com isso? Porque sempre foi falado, né, que a maçonaria também governa políticos, está dentro de religião, dentro de denominações de igreja. A maçonaria faz parte disso? Então, a maçonaria, se você puxar a origem da maçonaria, uma das origens da maçonaria seria o Templo de Salomão, né? Sim. A construção da obra, por isso que eles utilizam uma colher de pedreiro. Daí você vê que as sociedades secretas, elas sempre existiram, né? E uma das sociedades secretas é a maçonaria, né? Nós temos Rosa Cruz, nós temos os Cavaleiros Templários, que são mais pesadas do que a própria maçonaria. Então, existem as sociedades secretas e existe a maçonaria, por exemplo. Um dos maiores templos maçom está na Inglaterra. E é a família real britânica que comanda ela. Então, existe um comando da maçonaria. E dentro da maçonaria existe a maçonaria vermelha, que seria de esquerda, e a maçonaria azul. Que seria de direita? Direita e esquerda. Então estão juntos. Só são braços, né? São braços. Braços de... isso aqui monta um corpo, né? Braço direito e braço esquerdo, né? Tipo assim, vamos abraçar todos dentro dessa sociedade secreta. E por que a maçonaria é algo que não... Por exemplo, na minha visão, um pastor maçom
jamais deveria ser chamado de pastor. E nós temos muitos pastores maçons. Nós temos pastores maçons. Muitos. Mas qual é o... muito pastor na Assembleia de Deus mas vamos lá. Muito pastor presbiteriano, então. Batista também tem. Presbiteriano, por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos, né? Que é o cara da... Ele chegou... Existe um áudio de uma plenária que ele chegou a debater, dizendo: nós não teremos mais pastor maçom na igreja presbiteriana. Ele queria tirar os que são. E chegou a ponto que ele não conseguiu. E eles chegaram num consenso que os próximos pastores não podem fazer parte de sociedade secreta. Oxe, então eles já estão cientes que existem pastores maçons. Com certeza. Na Assembleia de Deus tem, mas são ocultos, né? São não, eu digo assim, a família Ferreira toda maçônica. E eles não escondem isso. É mesmo. E eu acho difícil hoje, é polêmico, eu quase não prego em Madureira, quando me levo é por misericórdia. Mas eu falo abertamente, Manuel Ferreira é maçom, o camarada que escreveu vários hinos da harpa, Macalão, maçom. Paulo Leivas Macalão, maçom? E Manuel e Abner Ferreira, maçom. Você vê, pega o templo da igreja da Madureira do Rio de Janeiro, que o Abner é presidente. O piso é maçônico. Tudo que você vê branco e preto dentro de uma igreja é piso maçom. Mas... E na minha visão, eu digo claramente, eles não escondem que fazem parte da maçonaria. Mas qual é o problema de fazer parte da maçonaria? É que assim, eu sempre ouvi falar que na maçonaria existe sacrifício de bode ao satanismo, mas nunca foi provado de forma perceptível que existe esse sacrifício mesmo ao caramunhão. Existe esse sacrifício dentro da maçonaria? Eu só vou dizer assim... A gente é das trevas ou da luz? Somos da luz. Da luz. Então, por exemplo, primeiro passo de iniciação da maçonaria hoje. Imagine que está aqui o nosso mesário aqui, ele é o grau-mestre, ou o guardião do templo. Você vai entrar para a maçonaria hoje. Você vai entrar com uma venda nos olhos, vai vir dois camaradas, é um ritual, eles vão bater na porta. E aí o líder do local vai dizer quem é que bate na porta. Aí a fala do lado de fora é um filho das trevas querendo entrar na luz. Isso é a iniciação da maçonaria. Na minha visão, um pastor dizendo que ele está nas trevas e quer entrar na luz, ele negou a salvação dele. A não ser que lá dentro ele tenha uma nova revelação do Cristo, né? Já começa por aí. Aí lá ele vai fazer um pacto de fidelidade que ele não pode falar nada que acontece lá dentro. Então, veja bem, a Bíblia diz, Efésios 5:11, né? Não se comuniquem, 10 e 11, com as obras infrutíferas das trevas, porque tudo que eles fazem ocultos é maligno, é profano. E a Bíblia diz, nós como filhos da luz devemos condenar. Na luz não existe escuridão. Não existe nada oculto. Então, se eu preciso, por exemplo, coisas que minha família não pode saber, que meu pastor não pode saber, que coisa não pode saber, tudo que é a palavra satanismo. Vai lá no dicionário e coloca satanismo. O que é satanismo? Tudo que é feito em oculto. E a maçonaria é feito na luz ou é no oculto? Já vem a palavra ocultismo, então, né? Então é satanismo. Maçonaria é satanismo. A gente tem hoje, por exemplo, um camarada que saiu da maçonaria, que é o apóstolo da Sara Nossa Terra. Você sabia disso? Ele é um dos fundadores, o coach. Sim. Poderosíssimo. E tá aí, saiu na Veja, Folha de São Paulo, abriu mão do pastoreio por se tornar grau-mestre. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, fica meu muito obrigado. E também eu quero te indicar um outro vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Ele vai estar aqui do lado, aqui, ó. É só você clicar nele que você vai ser direcionado para lá. Um abraço e até o próximo vídeo.